O que é ser livre? A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser liberto do poder do pecado, para viver em obediência e amor a Deus, o que é a liberdade em Cristo. Não é liberdade política ou social. A liberdade em Cristo é a libertação espiritual do pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 17 a 23. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Liberdade em Cristo é a libertação espiritual da condenação da lei. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Liberdade em Cristo é também a libertação espiritual da morte eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que Cristo nos libertou do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, e libertou também do poder da escravidão espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei, para que fomos libertos para viver no Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Fomos libertos para amar e servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Fomos libertos para andar em santidade. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E fomos libertos principalmente para glorificar a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E como permanecer nessa liberdade? Fiquem firmes na palavra. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E sejam guiados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Resumindo, meus amigos, a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas ser livre para fazer a vontade de Deus. Antes,
éramos como prisioneiros em correntes. Cristo quebrou as correntes, abriu a porta da cela e nos deu uma nova vida. Quem é livre em Cristo não é mais escravo de vícios, medo, culpa ou condenação. Liberdade em Cristo é andar em amor, paz e santidade. Então, liberte-se do mundo e conheça a verdadeira liberdade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam a liberdade que só Cristo pode dar. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês.